no plural, que a pluralidade, ela faz parte do ser da igreja. Às vezes as pessoas pensam que a igreja, ela é uma coisa uniforme, mas na verdade é exatamente o contrário disso. A igreja, ela é multiforme, ela é plural, e é sobre essa pluralidade que nós vamos conversar. Pergunta: se você pudesse dizer o que é a igreja em uma frase, o que você diria? O que é a igreja em uma frase, Érica? Uma frase ou uma palavra? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Corpo. Ou o corpo de Cristo? Igreja em uma frase. Ação. O povo que faz, o povo que realiza, o povo que está em movimento. O que mais? Amor. Amor. Muito bem. Povo que ama, pessoas que amam. Não só a igreja no sentido assim, o que a Bíblia quer dizer para a igreja, mas o que será que as pessoas, quando olham para a igreja, como será que elas diriam que a igreja é? Pode falar. Ó. Você vai falar? Comunhão, relacionamento, aqueles que tinham tudo em comum. O que mais? Membros. Por isso plural, né? Porque os membros precisam ser diferentes para funcionarem como um corpo. Se todos os membros forem iguais, não será um corpo, será outra coisa. Mas para ser um corpo tem que ser membros diferentes, plurais, né? O que mais? Servir, no mesmo sentido de ação. Pessoas que vão lá e servem, que fazem a diferença, que não estão esperando, mas que estão agindo, que estão realizando, que estão em prol da... Estão se colocando à disposição, né? O que mais? Pode falar, gente. Comunhão, que a Valéria diz. Família. Isso é muito importante, né? Igreja é família. A gente poderia ficar, assim, esses 2 dias só conversando sobre o aspecto da igreja como uma família. A igreja como uma família de Deus. Porque a gente sempre pensa a família como a minha família. Né? Pai, mãe e filhos, né? Mas a igreja, ela carrega a dimensão de uma família. O que mais? Acolhimento. Isso é muito sério nos dias de hoje, né? Um mundo em que as pessoas se sentem isoladas, segregadas, condenadas, acusadas. O que mais? Apartadas, excluídas. Essa palavra que eu queria. Excluídas. O que mais? Que igreja é? Crianças. O que igreja é, crianças? Falou, igreja. O que vocês pensam? A casa de Jesus, muito bem. A igreja onde Jesus mora, né? É a casa de Deus, né? O Chorão tem aquela música, né, do Charlie Brown, que ele diz assim que azul é a cor da parede da casa de Deus, não é? Na verdade, a cor da parede da casa de Deus é a pele, assim, né? A casa de Deus tem várias cores, né? Porque tem muitas cores. Seres humanos têm muitas cores, né? Não é azul. Porque quando a gente diz que é azul, parece que Deus está lá. Não é? E na verdade Deus não está lá só. Que a gente cantou lá, né? Deus está onde? Aqui. Em nós. Então, na verdade, a cor da parede da casa de Deus é muito variada. A parede da casa de Deus não tem uma cor só. Ela tem muitas cores, tantas quantos seres humanos existem. Amarelo, pardo, negro, branco, não é? Ele olhou para cima, né? Você considerar que o que ele fez foi olhar para cima. Olhou para dentro. Olhou para cima. Exato. E o azul, falou, Deus está lá, é azul. Só favorita diferente. Para onde você olha. Para onde você olha. Verdade. Se a gente olha para nós ou para o outro também. Lembra que Jesus falou assim? Ele disse, o que vocês fizerem a esses pequeninos, vocês terão feito, na verdade, a mim. Então, se eu olho para mim e se eu olho para o outro. Se eu aprendo a olhar para o outro nessa perspectiva do que eu posso ser na vida do outro. Muito bem. É interessante que todos vocês aqui descreveram uma igreja usando várias imagens que a própria Bíblia traz.
E quando a gente fala igreja, normalmente a gente pensa nessa ideia de uma coisa e não de uma pessoa. Vamos lá, seja sincero. Quando eu falei, descreva a igreja em uma frase, a nossa tendência é pensar numa coisa ou a nossa tendência é pensar numa pessoa? Qual que é a nossa maior tendência? Natural. Se eu falo assim, igreja, as pessoas pensam uma coisa, às vezes até pensam num lugar, às vezes pensam num objeto de estudo, num objeto de uma coisa que está exterior, mas ninguém pensa a igreja no sentido de uma pessoa. Porque o nosso entendimento da igreja precisa ser muito mais de uma consciência do que daquilo que me falta, ou seja, das minhas carências. A igreja, ela é uma consciência. Gente, olha aqui, ó. Igreja não é um lugar. Igreja não é uma coisa. Igreja é uma consciência. Uma consciência que eu e você construímos, desenvolvemos. Por isso que a Bíblia fala sobre maturidade. Porque eu e você precisamos desenvolver o que mais, cada dia mais? Consciência de que nós somos a igreja. E de que nós podemos viver como igreja, que é o que nós acabamos de cantar. Então, muitas vezes a gente pensa em igreja, até a gente vai para a igreja pensando naquelas coisas que estão nos faltando. Tipo, vamos falar a verdade. A primeira vez que você foi na igreja, não foi no momento que você falou assim, eu vou buscar aquilo que me falta? Não dá uma ideia assim de, eu preciso ir para a igreja. Por quê? Porque está faltando alguma coisa na minha vida. Não é normalmente esse aspecto? Eu vou para a igreja porque algo falta. E igreja não é uma coisa que me falta. Igreja é uma pessoa que eu sou, que nós somos. Então, igreja não é uma carência que eu tenho. Igreja é uma consciência de quem nós somos. Muitas vezes as pessoas pensam na igreja naquilo que lhes falta. Então, eu não vou falar assim, ó, Érica, vamos na igreja, não está faltando uma coisa na sua vida? Na verdade, é o contrário. Não é uma coisa na vida da Érica que está faltando para ela na igreja. É a Érica que está faltando na consciência de quem é a igreja. Tudo bem, entender? Sim? É a Érica, não falta a Érica. Falta a Érica. Entendeu? Não falta para ela. Falta ela. Não estou falando falta ela aqui na reunião. Não falta ela incorporar. Não estou falando de você, tá? Pelo amor de Deus. Vou falar da Valéria. Não é. É porque a Valéria já está na bagunça. A Érica está atrás das câmeras. A Valéria está na frente. Entendeu? A Valéria. Não é que a Valéria falta para a Valéria vir à igreja. É que, na verdade, falta para a Valéria a consciência de igreja para que ela seja igreja onde quer que ela estiver. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, lá na minha faculdade não tem irmãos lá, não tem discípulos de Jesus lá, tem você lá. Então, a igreja não é a reunião. A igreja é, na verdade, o espalhamento da reunião. Então, a gente vem na reunião para espalhar-se. Então, a igreja não é tirar as pessoas de lá e trazer para cá. Igreja é enviar as pessoas daqui com a consciência de igreja para que lá elas sejam a igreja que a gente precisa ser lá. Deu para entender, gente? Então, a igreja não é o que te falta. Falta que você seja igreja onde você está. O que falta no Brasil? Vamos lá. O que mais falta no Brasil? Não é abrir mais uma igreja, é verdade. O que mais falta no Brasil? Que lá no STF tenha pessoas com consciência de igreja. O que falta no Brasil? Que lá nos esportes, que lá nos times, tenham pessoas com consciência de igreja. Pensou se num time, num jogo, a pessoa não entra pensando, eu vou ganhar a todo custo, mas ela entra pensando, eu vou ganhar, mas se para ganhar eu precisar burlar, eu não ganho, eu perco. Ela ganhou algo muito maior do que o jogo. Ela ganhou uma consciência. Muitas vezes as pessoas estão envolvidas no trabalho e elas querem ganhar a todo custo. E com isso elas perdem. Elas perdem porque elas não têm a consciência de ser igreja onde elas estão. Se elas tivessem a consciência de ser igreja onde elas estão, elas perderiam o mundo. Mas elas ganhariam no testemunho.
Então, pensa, por exemplo, lá em Daniel, no momento em que ele vivia. Ele estava vivendo lá na Babilônia. Lembra? Ele estava lá na Babilônia. Ele não estava em Jerusalém. Ele estava na Babilônia. Ele estava longe da terra de Deus. Quem enviou Daniel para a Babilônia? Quem enviou Daniel para a Babilônia? Hã? Terra pagã, terra de deuses, terra de ídolos. Quem enviou Daniel para lá? Deus enviou. Muito bem, Heitor. Deus enviou Daniel, Deus tirou Daniel do meio da igreja e Deus colocou Daniel lá na Babilônia. Babilônia, Babel. O que Daniel foi na Babilônia? Parte da igreja. Se Daniel não tivesse consciência de igreja na Babilônia, faltaria Daniel. Mas como Daniel cumpriu o seu propósito na Babilônia, ele desenvolveu a sua consciência de igreja na Babilônia. O que falta para a igreja hoje? Não falta mais igrejas abertas para mais pessoas estarem reunidas. Falta que as pessoas que estão na igreja ganhem consciência para que onde elas estão, na escola, no trabalho, elas sejam igreja lá. Esse é o maior desafio nosso, desenvolver. Então, a igreja não é uma carência individual que precisa ser atendida. Igreja é uma consciência espiritual a ser desenvolvida. Pegou? Vou falar de novo. Igreja não é uma carência espiritual, uma carência individual a ser atendida. Igreja é uma consciência espiritual a ser desenvolvida. Ó, tem um monte de coisa aí. Carência individual. Por que as pessoas vão na igreja, às vezes elas saem de lá frustradas, elas dizem assim: ah, não gostei muito. Eu achei que o louvor não foi tão bom. Eu achei que não me atenderam, não me acolheram tão bem. Essa igreja é ruim, por quê? Porque não me acolheram bem. Essa igreja é ruim porque o pastor não me deu atenção. Essa igreja é ruim porque a palestra é chata. Pode falar, gente. Porque não atenderam as expectativas. Eu fui para a igreja com uma carência. Carência. Eu fui procurar o que me faltava. Por isso que eu gosto muito do que o pastor Paulo Borges Jr. fala. Ele diz assim: igreja boa tem um culto ruim. No sentido de estrutura. Quanto, assim, pior for o culto em termos de estrutura, mais possibilidades nós temos de desenvolver a nossa vocação e menos a gente vai lá para ser atendido nas nossas expectativas. Agora, aqueles cultos que são fantásticos, culto show, vocês já foram à igreja assim? Mas que tudo é lindo e maravilhoso, tudo funciona, tudo é gostoso, o ar-condicionado é gostoso, o estofado é gostoso, o louvor é gostoso. A palestra dá até assim um aconchego, né? Dá uma massageada, é gostoso, tudo é gostoso. No dia que faltar alguma coisa, você vai falar assim: não me supriu. Porque você foi lá para ser atendido. Quase como que um cliente. Quase como que um consumidor. É quase como se você saísse de lá e você pudesse dar 5 estrelas para o atendimento daquela igreja. Mas, se a igreja é um espaço onde as pessoas podem servir, a gente aqui aprende a servir. A gente aprende a desenvolver. Então, por exemplo, a gente poderia, no nosso encontro hoje aqui, sei lá, a gente poderia juntar um pouquinho mais de dinheiro e contratar uma empresa para fazer a comida. Só que aí, se a gente faz isso, a Regina não serve. Aí, aquilo que a Najara falou que a igreja servia, a gente já tirou a possibilidade da Regina. Por quê? A gente contratou uma empresa de alto padrão para fazer a nossa comida. Aí, não, é alto padrão. Não, mas presta atenção. Aí vamos supor que a Regina queima a comida lá. Aí, eu e você, ou a gente vai falar assim: não gostei, achei fraco esse acampamento, porque queimou a comida. Ou a gente tem a possibilidade, se eu entendo a igreja como consciência, eu não vou ficar falando não gostei. Eu vou falar assim: tudo bem, eu perdoo. E a gente tem a possibilidade de perdoar. Perdoou.
É verdade, a gente perdoa. Aí a próxima eu falo assim, Regina, deixa que a Érica falou que ajuda. A gente vai ajudar. A gente vai fazer isso junto para melhorar. Então, enquanto a estrutura está ruim, a gente tem possibilidade de servir. Quando a estrutura tiver megalomaníaca, aquela estrutura tudo pronto, sabe o que você vai fazer? Você vai sentar e falar assim, caramba, hein? Acho que não tem mais o que fazer aqui. Ou você vai dizer assim, eu acho que não está tão bom quanto poderia. E se a gente vai tentar ter a nossa carência individual suprida e não a nossa consciência desenvolvida. Igreja só existe para uma coisa, para desenvolver a nossa consciência. É isso. Certo? Vamos continuar. Estou no começo. Beleza. E aí eu trouxe aqui um pedacinho daquilo que eu memorizei quando eu estava na Igreja Católica, que é o credo. O credo apostólico é um credo que ele compreende não apenas as igrejas evangélicas, mas a comunidade cristã como um todo. Tá? Crer no credo é ser cristão. Se você não crer num pedacinho do credo, nem cristão você pode ser chamado, ok? E aí, o credo diz o quê? Credo é em latim creio. Tá? Credo não é credo. Né? Credo é eu creio. É isso que significa em latim. Que é a primeira palavra. E o que é o credo? Vamos lá. Creio em quê? Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vocês se lembram? Eu aprendi isso na catequese. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos juntos? Sim, amém. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, que morreu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Você fala assim, não, eu não creio nisso, então a gente precisa conversar. É verdade. Terceiro, então, eu creio em Deus Pai, creio em seu Filho e no Espírito Santo. Beleza. Até aqui está todo mundo tranquilo. Todo mundo crê em Deus Pai, todo mundo crê em Cristo, senão você não pode ser chamado cristão, ressuscitou, nasceu da Virgem, morreu, ressuscitou. Creio no Espírito Santo que Jesus Cristo enviou para habitar em nós e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quarto, creio na Santa Igreja Católica, amém? Não, amém. Amém, gente. Ó, vou explicar para vocês agora. Explicar. A igreja, ela é a santa? Quando Paulo se dirige à igreja, ele fala aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão, aos santos que estão, aos santos que estão. Então a igreja, ela é santa. É a identidade, o caráter desse ser, de quem é a igreja como consciência. A igreja tem uma consciência que é santa. Alguém tem dúvida disso? Não. E a igreja também, ela é católica. A consciência da igreja é católica. O que significa que a consciência da igreja é católica? Aí você está falando assim, peraí, então, eu saí da igreja católica, agora você vai para eu voltar? Calma, não estou falando isso. Vou explicar para você o que eu estou falando. Não é sobre a igreja A, B ou C. Já está falando que é consciência, não estou falando que é lugar. Não é uma filiação, uma membresia, é uma consciência. Você pode ser católico e não ter consciência católica, porque você não desenvolveu a sua consciência de Cristo. O que é ser católico? Católico é a mesma coisa que universal. Aí você falou, peraí, a universal é católica? Que também tem uma que se chama universal. Mas não é, né? Não estou falando também o depois, estou falando da consciência. O que é católico? O que é universal? É aquilo que compreende um todo. O que mais falta para as pessoas hoje? Consciência de todo. Porque as pessoas têm só carência individual. O que é ser católico? Ser católico é eu ter consciência de que a igreja é um todo e que eu só faço parte dela. Lembra que eu falei sobre a Valéria faltar? É isso. Quando eu entendo que a igreja é católica,
eu entendo que nós somos um todo que precisa completar-se. E que eu sou sozinho se não tiver o outro. Então, se quando eu perguntei assim, descreve a igreja, e você falasse assim, católica, eu iria falar, amém. Porque a igreja, ela é católica. Ela é um todo, do qual eu e você somos parte. Muitas vezes as pessoas, elas acham que elas são o todo. Então eu me basto em mim mesmo. Eu não preciso do outro. Eu em mim, eu já me satisfaço. Eu não preciso de ninguém. Então eu digo assim, eu não preciso me reunir como igreja, porque eu me basto. Eu não preciso comungar, porque eu me basto. Eu não preciso servir, porque eu me basto. E eu não preciso ser servido, porque eu me basto. Essa pessoa não tem uma consciência católica. Ela é um dedo andando sozinho por aí, dizendo que não precisa da mão, dizendo que precisa do pé. Ela não tem consciência de todo. Ela não tem consciência de totalidade. Então, católico tem até uma palavrinha, uma partinha de católico, que tem a mesma origem da palavra holístico. Sabe o que significa holístico? Não? Holístico é tudo. Católico é aquilo que é cata-holístico, ou seja, aquilo que envolve um todo, aquilo que compreende uma totalidade, aquilo que envolve o meu ser como um todo, mas o meu ser como todo como parte de uma realidade que é maior do que eu. Então, ser católico não é ser uma parte de mim. Ser católico ou ser igreja é que o meu todo é parte de uma igreja, de uma realidade que é muito maior do que eu. E aí que tá. Mas vocês viram que tem um ponto aqui que parece que é assim, né? Quantos credos tem? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Santo Espírito e creio na igreja. Mas Deus não é três? Nós estamos falando, porque tem a pessoa. Lembra que eu falei sobre a igreja ser uma pessoa? Tem a pessoa Pai, ok? Tem a pessoa Filho, tem a pessoa Espírito e tem a pessoa Igreja. A igreja é mais um dentro da Trindade? Então não é Trindade, é quadrilha? É isso. Então a gente não crê na Trindade, a gente crê na quadrilha? Não. Deus é três e ponta, não está fechado, Deus não está aceitando mais um membro da Trindade. Nós não somos o quarto membro da Trindade, gente. Se eu estivesse falando isso, a gente estaria incorrendo em uma heresia. Dizer que não é mais Trindade, dizer que é quatro. E que a igreja agora entrou na Trindade. Não. A igreja, presta atenção nessa parte. Senão você vai falar que o pastor ensinou que a igreja que Deus é uma quadrilha. Deus é Trindade. Entrou mais um, corrompeu. Se alguém tentou entrar na Trindade, corrompeu a Trindade. Então por isso que não aceita mais ninguém, por isso que é só três. Se Deus fala assim, não, a gente aceita mais uma pessoa aqui. Pronto, nós corrompemos Deus. Então, como Deus não pode ser corrompido, ele sempre será três pessoas, não três deuses. Então, a igreja, como pessoa, ela é o quê? Ela é a pessoa responsável por dar materialidade a Deus. Então, como é que as pessoas podem conhecer Deus? Através da pessoa da igreja. Então, a igreja não é uma pessoa que está tentando infiltrar-se na Trindade. A igreja é uma pessoa que conheceu a Trindade, se submete à Trindade e vive corporificando a Trindade no mundo. Então as pessoas dizem assim, e essa semana até apareceu uns shorts aí, correu bastante no Instagram, de um cara falando assim, Deus é invisível, ele sempre se dá bem, ele está lá, eu estou aqui, a gente que está se ralando e Deus falando bem bom. Na verdade, Deus é invisível. E ele só pode ser visto através das pessoas, ou da pessoa que está dando expressão a ele, a igreja. Então, como é que as pessoas podem ver Deus? Através de nós, que somos o corpo, a corporificação de Deus.
Nós damos materialidade a Deus. Por isso que eu falei da cor da parede, lembra? Cor da parede da casa de Deus. Por quê? Porque se nós queremos conhecer Deus, ver Deus, tocar Deus e nos relacionarmos com Deus, Deus já instituiu no mundo o meio pelo qual ele será conhecido. Qual é o meio pelo qual Deus será conhecido, visto, tocado no mundo? A pessoa da igreja. Quanto menos consciência eu e você tivermos de igreja, menos o mundo vai ver Deus. Estão entendendo a progressão que a gente está fazendo aqui? Se eu e você não tivermos consciência de igreja, o mundo não verá Deus. Por isso que igreja não é para a gente ser retirado do mundo. Igreja é para a gente ser enviado ao mundo com a consciência de Cristo. Se você e eu somos enviados ao mundo sem consciência de Cristo, não adiantou de porcaria nenhuma, a gente se corrompeu com o mundo. Porque a gente não tem consciência de Cristo. Se a gente tem consciência de Cristo sem ir para o mundo, as pessoas não vão ver Deus, porque ele está escondido. E Jesus falou assim, que uma luz, uma lâmpada colocada debaixo da cama, né? Acho que ele fala da cama. Aí não vai. Imagina assim, a lâmpada, ela fala assim: não, eu estou emitindo muita luz aqui, hein? Olha quanta luz eu estou emitindo. Mas ela está debaixo da cama. Serviu de porcaria nenhuma. Então a igreja ela tem que ter essas duas dinâmicas. Ela precisa estar no mundo e não pertencer ao mundo, mas carregar a consciência de Cristo. Perceberam? Esse é o chamado, esse é o envio, esse é o caminho da igreja. Então, e até eu achei muito bonito ontem, que acho que foi a Rebeca que mandou no grupo, estou contemplando a criação, contemplando a natureza. A Joyce falou, eu gosto muito e tudo mais. E é muito verdade. Pensa aqui comigo, gente, presta atenção. Toda a criação revela o poder de Deus. Toda a criação. Até o mosquito. Até o mosquito, dona Regina. Até o mosquito. O ser minúsculo. Você tem que olhar para o ser minúsculo e falar assim, como pode? Pode porque Deus é poderoso. E você tem que olhar para o ser grandioso e falar, como é que pode? Pode porque Deus é grandioso. Pode. Como é que pode? Então, a criação, ela revela o que de Deus? O seu poder. Quando a gente olha para a criação, a gente tem que dizer assim, como é que o Heitor está falando agora o tempo todo? Uau! Agora é aprender o uau agora, uau. Tudo é uau agora, é um negócio de doido. Onde ele vai é uau! Qualquer coisa que você mostra para ele. Se você mostrar essa caneta aqui, ele vai falar uau! A gente tem que olhar para a criação e dizer, uau, o poder de Deus está lá. Eu estou tendo contato com o poder de Deus. Porque eu estou tendo contato com a natureza, com a sua criação. E tudo que eu estou vendo é obra de suas mãos. Glória a Deus. Só que Deus, ele pode ser reconhecido através da criação. Mas ele só pode ser conhecido através de Cristo. Então, pela criação a gente reconhece Deus. Fala assim, nossa, eu reconheço que Deus realmente tem poder, eu reconheço. Mas dizer, eu conheço Deus, você pode ficar o dia inteiro, a vida inteira olhando para a criação. Você não vai poder conhecer Deus. Você só vai poder reconhecer Deus, mas jamais conhecê-lo. Porque o conhecimento de Deus não se dá através da criação. O conhecimento de Deus se dá através de Cristo. E do seu corpo. Corpo de Cristo. Então, a criação revela o seu poder. E Cristo revela as suas virtudes. Por que é que Deus criou o ser humano e criou a igreja? Para que aquilo que não pudesse ser visto na criação, pudesse ser visto em Cristo. Criação não carrega virtudes. A criação carrega poder. Um furacão, um tsunami, um sol, tudo que você vê carrega poder.
Mas nós não estamos aqui para manifestar o poder de Deus, muito menos para buscar o poder de Deus. Isso é carência. Eu estou aqui para buscar o poder de Deus. Vem aqui no nosso culto hoje que você vai ver o poder de Deus em ação. Gente, para ver o poder de Deus em ação, você não precisa ir no culto. Vai na praia. Você vai ver o poder de Deus lá, ué. Para ver o poder de Deus, você olha para o céu e você vai ver o sol lá. Você vai falar assim, rapaz, Deus é poderoso. Então você precisa ir para a igreja. Para ver o poder de Deus? Você quer um poder maior que ele? Não sei o que você está esperando. Agora, a igreja é necessária ao mundo para que o mundo não veja o seu poder, mas veja as suas virtudes. Porque as virtudes santa, católica de Deus foram inseridas na igreja. E se a igreja não manifestar as virtudes de Deus, o mundo poderá, no máximo, reconhecê-lo, mas jamais conhecê-lo. Estão comigo? O mundo jamais poderá conhecer Deus se não for através de Cristo e do seu corpo. Então, é impressionante que assim, por exemplo, você fala assim, mas as pessoas não podem conhecer Deus através da Bíblia? Pode ou não, gente? Sim, Valéria, concorda? Pode conhecer Deus através da Bíblia? Pode. As pessoas leem a Bíblia? Não, pessoas não. A Bíblia é a palavra de Deus que nós lemos. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então nós lemos a Bíblia. Você não vai virar para uma pessoa que não conhece a Deus e vai dizer para ela assim, vai ler a Bíblia. Por isso você não conhece a Deus. Você não está lendo a Bíblia. Você está se condenando. Porque sabe o que você está dizendo? Que você não está servindo como meio dessa pessoa conhecer Deus e ver em você a Bíblia. Então a gente não vira para o mundo e fala assim, vai ler a Bíblia. A gente vira para o mundo e fala assim, olha para nós. Olha para a gente. E eu espero que em nós você veja e conheça a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que nós lemos. Mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então Cristo é o meio, o corpo de Cristo é o meio pelo qual Deus será conhecido. Tu não está comigo? E por que nós estamos aqui hoje? A gente poderia estar fazendo várias coisas, né? E a gente está aqui reunido para falar de igreja. Uma vez eu me lembro do episódio dos Simpsons, que o personagem vai lá, não lembro quem é, ele vai na missa lá, acho que é na igreja, não lembro se é igreja evangélica, ele senta lá, né? E aí começa lá o culto. Aí o pastor fala assim, só tem ele no culto, só tem um. Só tá ele lá. Aí o pastor fala assim, graças a Deus, irmão, você veio no culto e não cedeu à tentação do jogo. Aí o cara fala, o jogo! Sai correndo. E vai assistir o Timão, provavelmente, né? Isso aí é coisa de corintiano. O jogo e sai correndo. Então você poderia estar fazendo um monte de coisa agora. Você vem aqui. E eu falei assim, qual é o tema que a gente vai conversar, igreja? Aí você fala assim, mas por que eu vou conversar sobre a igreja? A gente devia falar sobre a minha vida. Então, falar sobre igreja é falar sobre quem nós somos. Sabe por que muitas vezes a gente anda ansioso? Sabe por que muitas vezes a gente está ansioso? Porque a gente não tem consciência de quem nós somos. Igreja. Sabe por que muitas vezes a gente está com medo? Porque a gente não tem consciência de quem nós somos. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue amar o próximo? Porque muitas vezes a gente não tem consciência de quem nós somos. Sabe por que muitas vezes a gente está batendo cabeça nos mesmos erros? Porque muitas vezes a gente não tem consciência de quem nós somos, igreja. Se você ler as últimas páginas da Bíblia, a igreja está lá. Lá no finalzinho. Que é o final da história.
Quando você lê o final da história e você fala assim, a igreja está aqui, hein? A noiva de Cristo. Ninguém usou essa expressão, mas era mais uma que poderia ser usada. A noiva de Cristo está lá. E como que a noiva de Cristo está lá? Estrupiada? Capengando? Como é que está a noiva de Cristo? Adornada, preparada, sem mancha, nem ruga, nem hematoma, nada. Prontinha, linda, bonita, preparada para Cristo. Quando a gente lê isso, a gente não devia falar assim, então a igreja vai estar lá. A gente deveria olhar e falar o quê? Nós vamos estar lá então, fechou. Se eu vou estar lá no fim, já deu certo. Tem como você dar errado? Tem como nós darmos errado? Muitas vezes, perdi o emprego agora. Aí fala, meu Deus do céu, vai dar errado, vai dar errado. E você fala assim, não, peraí, lá no final eu tô, e lá no final eu não só tô, eu tô bem. Porque às vezes acaba, sei lá, você assiste como é que é o nome do Rock? É o Rock, é o Rock, né? Que é o lutador. Chega no final do filme, como é que o Rock tá? Rapaz do céu. Tá parecendo, tem mais... Tá com os olhos roxos, a boca torta. Já é torta a boca, né? Mas tá mais torta ainda. Tudo estrupiado. Aí você fala assim, esse aí chegou no final do filme mal, hein? Esse aí chegou no fim ruim. Nós, quando a Bíblia conta a nossa história, no final do filme a gente tá pleno. Pleno, cheio, católico. A gente tá cheinho, perfeito, redondinho. No final da história, não parece que a igreja está no final. Parece que ela está no começo. E quando a gente lê aquilo, a gente deveria falar assim, então não tem erro, eu posso me estrupiar aqui na história. No final, eu vou estar bem. Sabe por que muitas vezes a gente não aceita? Por que você fala assim, por que Cristo aceitou passar por tudo que ele passou? Porque ele sabia do final. Vocês podem me estrupiar, vocês podem arrebentar, vocês podem chicotear, vocês podem bater, vocês podem xingar, vocês podem cuspir, vocês podem fazer o que vocês quiserem. No final, eu vou estar lá. Vocês não. Então faz o que vocês quiserem. No final eu estou lá. E como que Jesus aparece no final? Montado num cavalo branco, nas nuvens do céu. Aí se você olha assim, as nações elas estão lamentando a sua derrota. E Cristo está triunfando na sua glória. Aí você olha assim, quem que perdeu, quem que ganhou? Eu achava que Cristo estava perdendo, mas agora parece que ele ganhou. E eu achava que o mundão estava ganhando, mas parece que agora perdeu. Por que muitas vezes a gente não aceita sofrer? Porque a gente não se lembra de quem nós somos e o final da nossa história. Se a gente soubesse, lembrasse do final da nossa história, a gente aceitaria. Porque a gente sabe que no final vai dar tudo certo. Se a gente tem consciência da Bíblia, se a gente tem consciência da palavra de Deus, e se a gente tem consciência de igreja, acabou. Ansiedade zero. Ansiedade zero. Deu certo já. Mas parece que eu vou morrer de fome. Aí você, vamos supor que você morre de fome. Aí você ressuscitou. Aí você está indo lá para a eternidade toda lá. Quanto tempo durou sua fome? Uns dias, um mês. E quanto tempo durou a glória? A eternidade. Aí a Bíblia fala assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só, gente. Então, se a gente tivesse mais consciência de igreja, a gente não sofreria tanto. Não sofreria tanto. É por isso que nós estamos aqui para conversar sobre a igreja. Beleza? Acabei a introdução. É nada, hoje parece, não, fica tranquilo, era uma piada. Não é uma piada não, era verdade. Mas eu falei pra Valéria assim, Valéria, eu tive uma ideia. Ao invés de eu preparar 2 falas, eu vou falar uma só, para não ter pressa.
Aí eu paro na metade e depois no outro dia eu continuo e acabo o que eu não falei. Então amanhã a gente vai acabar tudo que eu não falei, tá bom? Olha! Acaba hoje, quem não é amanhã. Quem não vem amanhã? Aí não vai vir amanhã, aí não vai ser católico. Não vai ser. E olha só, a gente falou de céu, é muito importante isso. Porque talvez, olha como é que é importante isso. Jesus veio da onde? Do céu, não é? Jesus veio nos dar a consciência de céu. A consciência daquilo que é absoluto. Aqui. Então, qual a consciência da igreja? A igreja tem a consciência do céu. Essa é a consciência que nós temos. Consciência de céu. E a gente tem que diminuir a nossa consciência de terra. Ter mais consciência de céu na terra. Entendeu? E aí, uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, eu vou encerrar com isso, tá? Eu estava acho que falando alguma coisa mais ou menos assim, e a pessoa perguntou o seguinte, ela tinha perdido a mãe, ela morreu a mãe, e o menino, que é um adolescente, falou assim para mim, eu queria perguntar uma coisa, no céu, a gente vai ter consciência? É uma pergunta válida? Pergunta boa. No céu, a gente vai ter consciência? O que ele está querendo saber? Se quando eu chegar no céu, a consciência que eu tinha na terra, eu vou levar para o céu. Olha a pergunta. O que eu acabei de dizer que Cristo veio fazer com a gente? Pegar a consciência do céu e implantar na gente na terra. E a gente está preocupado em pegar a nossa consciência da terra e levar para onde? Para o céu. E qual que é a consciência da terra? Ou melhor, será que a terra tem consciência? Eu vou dizer para vocês, a terra não é cheia de consciência. A terra é cheia de carência. Pessoas carentes, atrás do que lhes falta. Você quer levar isso para o céu? A gente não vai chegar no céu, nosso objetivo não é chegar no céu levando as cargas da terra, as carências da terra, os medos da terra, as faltas da terra, as ansiedades da terra. Jesus veio para eliminar isso agora. Então nós não vamos pro céu com as nossas carências. Nós vamos carregar na terra a nossa consciência. Na terra, as nossas consciências. Então, quando você chegar no céu, você vai ter consciência? Claro, porque você já tinha consciência onde? Lá na terra. Quanto mais consciência na terra se desenvolve, melhor. Porque já chega no céu cheio. Qual que é o maior problema da igreja? Por que a igreja, gente, hoje, o maior problema dela é a sua infantilidade. A sua imaturidade. A igreja brasileira, o mundo sofre, o Brasil sofre, porque a igreja é extremamente infantil no seu desenvolvimento de consciência. A igreja no Brasil é uma igreja que ainda está querendo se relacionar com o mundo para suprir as suas carências. Aí a gente chega na igreja, não, é sério, por isso que aquele pastor fala isso, da igreja, a igreja, o lugar de reuniões, são lugares que não tem muito show. Porque quanto mais show, vamos lá, gente, quanto mais show é o nosso culto, mais carente a gente é. Porque eu preciso de muito frufru para suprir a minha falta de maturidade. Vamos conversar. Quando você é criança, você precisa de bastante coisa, de frufru. Precisa um pouquinho de... Quando você se torna adulto e maduro, você não precisa de muita graça. Você não precisa. Pouco você já entendeu que resolve. Porque você já é maduro. Enquanto você é criança, você precisa do colinho, você precisa do cafuné, você precisa do...
ser afofado. Você precisa ser... A comidinha precisa estar assopradinha. Não é? Aí você vai crescendo, aí você vai falando assim, rapaz, você tá de brincadeira que ainda precisa assoprar a comida pra você. Ai, mas eu fui no culto hoje, ai, o leitinho tava muito quentinho. Ô Deus, tem como dar uma esfriadinha no leitinho? Aí Deus fala, tá bom. Aí Deus dá uma esfriada. Aí a gente vai tomar o leitinho, ai, tá muito frio. Tem como dar uma esquentadinha? Sério. Se Deus fica colocando o leitinho na temperatura, o açúcar correto, sério, o que ele vai estar fazendo com a gente? Perpetuando a nossa imaturidade. Daqui a 1 ano ele vai ter que estar fazendo isso ainda. Daqui a 5 anos ele vai ter que estar fazendo isso ainda. Daqui a 20 anos a gente vai estar nessa ainda. As pessoas estão correndo atrás de um culto show. Não é para elas amadurecerem. As pessoas estão correndo atrás de um culto show. É para elas perpetuarem a sua imaturidade. Eu não estou criticando igreja. Então, assim, não é que elas estão erradas. Não é que igreja show está errada. É que igreja show tá querendo o quê? Está ensinando e está educando o quê para as pessoas? Então assim, fica do jeitinho que você está que tá bom. Aqui você não precisa mudar nada. Porque aqui ó, a gente vai ser do jeito que você gosta. Tá gostoso o arzinho? O pastor está falando coisa muito difícil? Tá gostosinho? Então às vezes a gente está querendo moldar a nossa consciência, a nossa carência. E não eliminar a nossa carência com a consciência do reino. Com a consciência do céu. Faz sentido, gente? Faz sentido isso? Só falei tudo isso aí porque ele falou céu. E é isso que a gente precisa. Mais do céu na gente. É por isso que essa canção... Não, ela fala isso. Venha ao teu reino. Qual que é a parte que fala venha ao teu reino? Não. Antes. Que fala: faça tua vontade através de nós. Que o teu reino venha. Aí, olha só. Que o teu reino venha. Quando a gente faz essa oração, e a gente vai orar agora para encerrar. Quando a gente faz essa oração, Senhor, que o teu reino venha. A gente está pensando que o teu reino venha na minha consciência e eu aprenda a viver como o teu corpo? Ou a gente está pensando que o teu reino venha e resolva o problema que eu não quero resolver? Não é? Quando a gente está orando assim, Deus, que o teu reino venha, a gente está falando assim, Deus, que eu compreenda essa mentalidade do teu reino, para que através de nós, de mim, o teu reino venha, ou a gente está orando assim, Senhor, o Brasil está feio, o trabalho está feio, o casamento está feio, que o teu reino venha e resolva logo de uma vez, para eu não ter muito trabalho. Você percebe como até as nossas orações a gente pode corromper? E a gente pode falar a palavra certa com a consciência errada? Eu posso estar orando, que o teu reino venha. E o que está no meu coração é, resolve os meus problemas. Não é? Às vezes é isso. Que o teu reino venha. Na cabeça da resolve os meus problemas que eu não consigo. E às vezes é bom, eu creio que Deus resolve os nossos problemas. Eu tenho certeza que Deus resolve os nossos problemas. Só que a nossa consciência, ela é desenvolvida onde? Na solução do problema ou no problema? Por que Deus às vezes nos dá problemas? Para a gente crescer. Então, não queira ter o seu problema resolvido rápido. Não é, Najara? Por isso que demorou um pouco. É por isso que demora. Porque se a gente fala assim, Deus resolve agora, Ele resolve, você não cresceu nada. Serviu de nada. Se você fala, Deus resolve, Ele fala assim, calma, segura, vai resolvendo aí. Vai se virando. Porque nesse se virando, sem abrir mão dos valores do reino, a gente vai crescendo. E vai perseverando, e vai desenvolvendo, e vai amadurecendo, e vai ganhando cada vez mais consciência. Para que quando o problema for resolvido, a gente fala assim, foi muito melhor do que eu imaginava.
Entendeu? Vamos orar então. Vamos orar. Vamos ficar em pé para a gente orar? Pai amado, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus Filho que abriu mão do poder, ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no Deus Espírito que habita em nós para nos dar a consciência de igreja e que está hoje aqui entre nós, que está trabalhando em nós, para que nós possamos sair daqui e viver como igreja lá. E as pessoas vejam a Ti através de nós. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos faça mais perseverantes. Nós queremos sim ter os nossos problemas resolvidos, Deus. Mas mais do que isso, nós queremos amadurecer em meio aos problemas. Nós queremos crescer em meio aos problemas a fim de que a mentalidade universal e católica da igreja esteja em nossa mente. E nós paremos de demandar dos outros e comecemos a servir. A servir com a consciência de corpo, a servir com a consciência de todo, a servir com a consciência do Teu amor. É por isso que nós somos igreja e esse é o Teu chamado para nós, Senhor. E é por isso que nós somos discípulos. O Teu chamado para nós sermos discípulos é para que nós sigamos a Cristo. E seguindo a Cristo, cresçamos em tudo naquele que é o nosso cabeça, Cristo. Que quer que o seu corpo cresça. E nós estamos aqui, Deus, para crescer e amadurecer. Esse é o nosso propósito, Deus. Nós estamos vivendo como igreja não para criar uma coisa, um lugar, mas para ser um povo chamado, amado e escolhido nesse mundo. Que o Senhor venha, Deus, trabalhar em nossos corações e vidas a cada dia, para que essa consciência seja cada vez mais plena em nós. A consciência de céu seja cada vez mais plena em nós, aqui na terra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.